Vamos lá, pessoal. Você que nos acompanha aqui nesse projeto Sem Dicas para o Concurso Unificado do TSE, vou trazer aqui mais uma questão. Essa é a questão número 11. E se você assistiu o vídeo acerca da questão número 10, você vai ver o quão importante é esse tema que a gente vai tratar aqui, responsabilidade civil do Estado. No vídeo número 10 eu já trouxe ali mais ou menos um embasamento teórico que vai ser necessário para você resolver toda e qualquer questão referente à responsabilidade civil do Estado. E aqui, mais uma vez, a gente vai ter que ter um embasamento teórico suficiente para poder nos desvencilhar das dificuldades que a questão eventualmente apresentar. Mas essa questão, ela não é difícil não, vamos a ela. Em caso de acidente de trânsito que envolva automóvel particular e veículo pertencente à administração pública, a comprovação de culpa exclusiva do particular pelos danos causados caracteriza, e aí ele vai trazer as assertivas. Pessoal, estamos mais uma vez tratando da responsabilidade civil do Estado. Verifique se essa questão foi cobrada no concurso do TRE da Bahia em 2017, prova elaborada pela CESP, e aqui a gente vai ter que compreender os elementos que compõem a responsabilidade. A gente vai ter que avaliar a questão da conduta, do dano e se há um nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Para responder essa questão, a gente vai ter que trabalhar com a ideia da teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo? Já expliquei isso na nossa dica número 10. Veja, a teoria do risco administrativo se aplica à responsabilidade civil do Estado, que é objetiva. Ao falar em responsabilidade civil objetiva, quer dizer que a gente vai afastar do caso concreto, da análise do caso, os elementos subjetivos da conduta, quais são culpa ou dolo. A gente não vai avaliar se o Estado agiu com culpa ou dolo. A gente está apenas preocupado em saber se foi a conduta do Estado que causou o dano. E se foi a conduta do Estado que causou o dano, há o nexo de causalidade. Mas, conforme eu falei para vocês, a gente aplica a teoria do risco administrativo para sinalizar que é possível a quebra do nexo de causalidade em responsabilidade civil do Estado com base na teoria do risco administrativo. E a gente fala em quebra do nexo de causalidade em três situações: quando há culpa exclusiva da vítima, quando há caso fortuito ou força maior. E aí a gente volta para a questão. Em caso de acidente de trânsito que envolva automóvel particular e veículo pertencente à administração pública, então você tem o Estado envolvido, a comprovação de culpa exclusiva do particular pelos danos causados caracteriza. Então aqui a gente tem uma culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caracteriza a causa excludente da responsabilidade civil do Estado. B, motivo para a responsabilização do Estado pelos prejuízos em decorrência das teorias civilistas. C, causa atenuante da responsabilidade civil do Estado. D, motivo para que nenhuma das partes envolvidas seja responsabilizada por se tratar de caso fortuito. Ou E, motivo para a responsabilização do Estado pelos prejuízos em decorrência da responsabilidade objetiva. Então, conforme eu falei para vocês, como nós adotamos a teoria do risco administrativo como regra, a gente vai admitir que alguns elementos quebrem o nexo de causalidade. E um desses elementos é a culpa exclusiva da vítima ou a culpa exclusiva de terceiro. Se há essa quebra do nexo de causalidade, a gente então afasta a responsabilidade do Estado. Houve a quebra do nexo de causalidade porque houve uma culpa exclusiva do particular, uma culpa exclusiva de terceiro, o próprio enunciado diz isso. Caso haja uma culpa concorrente, tanto o Estado quanto o particular tiveram culpa naquele resultado, aí a gente vai afirmar que é possível uma causa, que seria, no caso, uma causa atenuante dessa responsabilidade civil. Mas não é isso que a questão diz. A questão diz culpa exclusiva, e no caso de culpa exclusiva, a gente vai afastar a responsabilidade do Estado. Tá ok? Então, pessoal, é muito importante teoria do risco administrativo referente à responsabilidade civil do Estado. Eu aposto que a gente vai ter em direito administrativo uma questão sobre esse tema, tá ok? Então, fico por aqui e a gente vai seguindo nesse projeto com o Decorando a Lei Seca. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.